Alguns dias atrás, irmãos, nós falamos sobre esse livro aqui, ó, O Deus Esquecido, falando da importância da nossa relação com o Espírito Santo de Deus. A gente tem uma certa tendência de ignorar o Espírito Santo, assim. E aí eu trouxe esse livro aqui e a gente partilhou a possibilidade de passar por algumas pessoas. E aí Ana já terminou, a primeira pessoa já leu o livro. Não sei se tem alguém hoje que gostaria de levar esse livro para essa semana. O Deus Esquecido, de Francis Chan. Você quer, Maria? Então vem. Tinha uma fila, mas aí o que foi que aconteceu? Ana anotou num pedaço de papel e acabou que sumiu. Foi Ana. Tava? Então pronto. Então fala para a Tayane que depois dela, para ela procurar Maria. Anota essa sequência de lápis aí em alguma capa. Na capa do próprio livro. Bota o nome de Ana que já passou, depois bota a Tayane, depois já bota a Maria aí. Para seguir. No caso, a gente vai... Gente, no final nós vamos fazer uma oração pelas mulheres também. Feliz Dia da Mulher ontem aí a todas as mulheres. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida das mulheres maravilhosas. No finalzinho do nosso culto, aqui no ofertório, a gente vai fazer uma oração também por elas. E que maravilha, irmãos, poder... Eu sou muito privilegiado, porque minha vida é cercada de mulheres, né, gente? Meu Deus, às vezes eu pergunto, Deus, por que isso, né? Porque o Senhor... quis assim, né? Mas eu sou feliz por isso. E não só pelas mulheres que me cercam na minha própria família, mas eu também sou muito feliz e grato a Deus por todas as mulheres da nossa igreja, que são uma força maravilhosa aqui para que o reino de Deus se estabeleça. Deus tem usado muito a vida de vocês. Vocês sempre foram e são aqui nesse lugar instrumentos de Deus para a obra do Senhor, para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Obrigado pela disposição de vocês, pela atitude de servas que vocês têm e se dedicam aqui. Nós, esse ano, nosso tema, como o Dima sempre vem puxando o grito aí, inteiramente, é um tema que trata a respeito de como nós nos santificarmos, ou seja, de nós estarmos totalmente dedicados a Deus, totalmente dedicados àquilo que Deus quer de nós, ou fazer em nós, através de nós. E aí, dentro dessa temática, a gente usa o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra, por favor. 1 Tessalonicenses 5. E o verso 23. Acharam? Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique inteiramente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o 24 também. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
Então, a gente tem falado desse texto, falando dessa tridimensionalidade da natureza humana, que é o quê? Espírito, alma e corpo. Semana passada, por exemplo, nós dedicamos esse tempo da escola bíblica aqui a estudar um pouco sobre qual é a diferença que há entre alma e espírito. Foi o que a gente tratou semana passada. Recomendo, se você não chegou a participar ou assistir, mas recomendo que você possa depois tentar recuperar isso lá no nosso canal da igreja na internet. Esses ensinos estão ministrando muito ao meu coração. Eu estou muito feliz assim com essa temática e de como isso vai dando a gente um direcionamento sobre como a gente levar a nossa relação com Deus e como esse processo de santificação acontece. Por quê? Às vezes a gente fala assim, tudo bem, a gente é santo, é santificado, a gente tem que se santificar. Mas, às vezes, a gente não fala mais pormenorizadamente sobre como essas coisas acontecem. Como é que Deus opera essa santificação? Como é que isso funciona na nossa vida? E o nosso interesse, quando a gente está aqui, principalmente na escola bíblica dominical, é justamente falar sobre isso. O tema de hoje, como vocês estão vendo ali, é o segredo da conexão, que é a oração e a adoração em espírito. Que conexão é essa que o tema de hoje está falando? A conexão com Deus. Como é que eu me conecto com Deus? Porque a gente sabe, quantos sabem que Deus é onipresente? Você sabe disso? O que quer dizer isso? O que é onipresente? Que Ele está em todo lugar, não é isso? Deus também, Ele é onisciente. O que é isso? Ele tem conhecimento sobre tudo, todas as coisas. E Ele é também onipotente. O que é que significa isso? Que não há nenhum outro poder que esteja acima do poder dEle. Porém, a gente pensa assim, poxa, se Deus é tudo isso, se Deus já está em todo lugar, eu preciso me conectar com Deus? Porque se Ele já está aqui, quantos creem que Deus já está presente aqui? Pronto, eu creio também, porque existe uma promessa de que Ele estaria presente quando nós estivéssemos adorando. Ele habita no meio dos louvores, onde estão as pessoas reunidas em nome dEle, Ele se faz presente, porque existem muitas coisas sendo resolvidas quando a gente se reúne, não só entre nós, mas no mundo espiritual. Então, Deus se faz presente quando nos reunimos no nome dEle. Mas eu lhe pergunto, será que essa conexão ela acontece automaticamente, pessoal? Não. Apesar de Deus estar presente, do Espírito Santo habitar dentro de nós, Ele pode se tornar, como diz o livro que a gente passou hoje aí, Ele pode se tornar um Deus esquecido. Porque a gente é tomado de tantas preocupações, de tantos afazeres, de tanta coisa, que de repente você pode passar uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias, sem em nenhum momento ter conseguido fazer o quê? Estabelecer uma conexão. Conexão. Você já viu quando você chega num lugar, sei lá, você foi na rua, você chega no lugar, você está com o seu celular na mão, e aí você vai ter que ficar esperando ali. Logo que você procura é o quê? A senha de quê? A senha do Wi-Fi, né? Esse lugar aqui tem o Wi-Fi, me dá uma senha, por favor, porque você não quer usar seu pacote de dados. Então, você fala, me dá a senha do Wi-Fi, porque você quer estabelecer uma conexão. Ou seja, você está ali naquele lugar, não necessariamente te dá uma conexão. Você precisa tomar uma postura ativa para estabelecer essa conexão. Agora, imagine você e eu agora, pense no seguinte, a possibilidade que o Senhor nos deu de ter uma conexão banda larga ilimitada com o Criador de todo o universo. Joel está ali se tremendo na cadeira dele, porque quando fala de banda larga, de internet, ele fica, que ele tem uma empresa nessa área de internet, aí ele fica... Imagine que Deus disponibilizou uma conexão, tipo aqui Elon Musk quer oferecer agora, que a pessoa em qualquer lugar
Mesmo lugares remotos, a pessoa pode simplesmente conectar via satélite e conectar à internet. Mas pense que você, mesmo quando toda a energia, todas as redes do mundo podem cair, mas a conexão com Deus, ela permanece para sempre. É uma rede que não cai. É uma rede que ela é eterna e não cai. Agora, a gente precisa estabelecer uma conexão. Ali eu coloquei uma imagem com algumas pessoas em algumas posições diferentes de oração, de adoração. Quando você está adorando, qual é a tua posição aí preferida? Vocês sabiam que existiam estudos antigos que falavam que quando você está orando, você deveria se prostrar e pôr o rosto em terra, no chão, demonstrando sujeição, humilhação diante de Deus. E quando você está adorando, seria mais ou menos aquela, ou um ou dois ali, ó. Não estou dizendo que isso é obrigado, viu, gente? São estudos que fizeram antigos, que essa posição, que parece um Y, tem a ver com a adoração. Essas mãos estendidas nessa posição, como se você se tornasse ali meio que um Y. Entendeu? Tem a ver, porque essa palavra adoração, tem uma das palavras que começam com Y, né? E aí essa posição seria como uma posição de rendição, de entrega e de comunicação com Deus. Não é necessariamente assim que você deve fazer, entenda, isso são estudos. Mas vocês entendem como também o nosso corpo faz parte do processo? E que a gente não pode entender que a gente está adorando se também o nosso corpo não estiver envolvido. Não sei se vocês já assistiram em documentário ou já viram pessoalmente, de repente você já foi lá em Israel. Vocês já viram quando os judeus estão, principalmente os judeus ortodoxos, eles estão orando, como eles ficam às vezes com um livro. Vou pegar um. Eles ficam com o livro, não é isso? E ficam assim, ó. Já viram isso? Pronto. Isso é porque o corpo inteiro deve se render ao Senhor. Tudo. Espírito, alma e corpo. É a forma que eles têm de manter o corpo envolvido no processo da oração ou da adoração. Nós, aqui, podemos usar aquilo que Deus nos deu, o melhor que Deus nos deu, para também fazer isso. Se você pode balançar sua cabeça, balance sua cabeça. Se você pode levantar sua mão, levante sua mão. Quando você estende sua mão, você diz, eu estou me rendendo. Mas se você não pode estender sua mão, você pode balançar sua cabeça, você pode elevar os seus pensamentos a Deus. Faça aquilo que estiver ao teu alcance. Faça aquilo que estiver na tua dimensão de possibilidade, desde que você realmente se entregue. Ao vir num culto como esse, tivemos agora um momento de louvor, a possibilidade que a gente tem de simplesmente apresentar algo vazio é grande. De você simplesmente estar presente e não se envolver e não conectar. É grande, pessoal. Porque a gente tem uma certa religiosidade que faz a gente entender assim, olha, já fui lá naquele lugar geográfico, já fui na igreja hoje, já fui no culto hoje. Então, isso é o suficiente, isso basta. Não, gente. Não. A gente vai ver isso aqui hoje durante a nossa escola bíblica. O que mais que eu poderia falar agora no início? Será que você agora está conseguindo ouvir, por exemplo, essa palavra que eu estou ministrando sem distrações aí, onde você está? Será que tua mente já está aqui agora? Será que teu coração está aqui agora? O desafio de orar e adorar em espírito é esse. É você, de fato se conectar e buscar essa aproximação com Deus.
Abra sua Bíblia aí, aliás, já está aqui na tela, né? Vamos lá, vamos ler juntos aqui na tela. Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha o que o Senhor Jesus disse a respeito da oração. Entenda que Deus, se você não sabe direito como orar, mesmo assim Deus vai dar um jeito de te ouvir. Preste atenção nisso. Às vezes a gente não sabe como orar. Os discípulos de Jesus falaram assim: mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os discípulos dele. Ensina a gente a orar. Mas não é que Deus esteja preso a um conjunto correto de palavras, como se você tivesse que citar aquilo para que Deus te ouça. Não entenda dessa forma. Porque, acima de tudo, Deus lê os nossos corações. E o Espírito de Deus faz essa decodificação de pegar aquilo na gente e levar a Deus para que Deus entenda. Porque mesmo se você esforçando-se em orar, como em algumas instruções que tem na palavra, ainda assim vamos ter falhas. E vamos precisar sempre do auxílio do Espírito Santo. Mas tem algumas coisas que, se a gente pode aprender e colocar em prática, é bom, não é não? E Jesus deixou algumas orientações. Por exemplo, essa aqui. Vamos ler juntos? Mas, quando você orar, vá para onde? Para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Olha só. Não é se você for orar, mas quando você for orar. Ou seja, se fosse se, seria o quê? Uma alternativa. Eu posso orar, posso não orar, não vai fazer muita diferença, mas não é se, é quando. Ou seja, pressupõe-se que a oração é algo necessário e contínuo. Olha só o que mais diz. Vá para onde? Para o seu quarto e feche. O que quer dizer isso, gente? O que vocês acham que quer dizer isso? Obrigado, Dimas. Vamos, bota para a Zaf aí novamente. E aí fala sobre isso, que quando você ora em público, para mostrar para as outras pessoas, você já recebeu sua recompensa. Entretanto, quando ele diz para orar em secreto, é porque Deus vai te dar a sua recompensa. O sentido nesse texto é esse. Jesus estava contrapondo uma prática farisaica, que era usar a oração como um mecanismo de quê? Exposição, de apresentação. Não é que Jesus está desencorajando que nós oremos em público, não é isso. É que a base da vida de oração não é a oração em público, mas é a oração no secreto. Amém ou não? A gente pode orar em público? Pode. A Bíblia diz que a gente deve erguer mãos santas e orar em todo lugar e chamar por Deus. Óbvio. Mas a gente tem que tomar cuidado para a oração não se tornar uma performance teatral, onde você só ora em público, ora para mostrar para os outros que ora bonito. Depois, quando parte para o secreto, não existe aquilo. A mesma coisa funciona para a adoração. A gente deve adorar assim juntos em público, sim, mas a gente também deve adorar no nosso secreto. E essa coisa de... Fala, Jean. É verdade. Uhum. Verdade. Já falou assim que a oração é uma expressão de intimidade. E que às vezes a gente nem tem intimidade com Deus porque não ora no secreto, mas às vezes quer mostrar que tem uma certa intimidade com Deus quando está orando em público. Ou seja, fica a coisa meio descabida, meio desconcertada. É claro que a gente não deve ficar olhando e julgando ninguém, né, pessoal? Não é esse o propósito também do texto. Mas o propósito do texto também é nos encorajar, nos direcionar a fazer da maneira certa.
buscar a raiz correta de onde está a oração. Então, a oração ela é relacionamento e não monólogo. Geralmente, quando você está orando em público, junto com muitas pessoas, você não tem tempo, ou não tem uma forma exata de você, por exemplo, a gente orou aqui no início do culto. A gente não tem como dar aquele break, esperar ouvir alguma coisa de Deus e tal. Não, o culto ele vai seguindo uma sequência, não é isso? Mas quando a gente está no nosso lugar secreto, é diferente. Você conversa, fala, e você precisa também aquietar, parar, para buscar ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida. É assim que você se conecta. Se você fala, e não dá lugar ao Senhor falar, vai se tornar um monólogo. Só você pedindo, ai Deus, me dá isso, me dá aquilo. Mas eu lhe pergunto, algum relacionamento saudável consegue sobreviver dessa forma? Onde só um fala, só um fica demandando, pedindo as coisas. Não é que Deus não queira te dar ou não possa ser provedor da tua vida, mas será que manter uma relação com Deus baseado somente nesse tipo de diálogo é o que Deus espera? É o que você espera de uma relação madura? Quem é mãe aqui sabe, já que hoje a gente ainda está nesse final de semana das mulheres. Quem é mãe sabe quantas vezes o filho chama a mãe quando está pequeno. Mãe, não sei o quê, mãe, não sei o quê. Meu Deus do céu. Mãe, você me dá isso, aquilo. Mãe, isso aqui, não sei o quê. Mãe. É impressionante, não é, gente? Várias vezes. Mas quando teu filho, tua filha vai crescendo, você vai esperando que essa relação vá alcançando novos níveis. Sim ou não? Assim é com Deus. Deus não tem problema de que nos nossos momentos de necessidade, ou de luta, ou de aflição, a gente vai desesperado e clame a Ele. Não é isso. Mas Ele espera também que ao desenvolvermos maturidade, caminhada com Ele, essa relação também alcance outros níveis. Pai, eu desejo isso, mas é isso que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor deseja de mim? Não podemos entender Ele apenas como um mercado que você vai e você pode lançar a mão da provisão que Ele tem, mas como um pai. Um pai. Olha o que Jesus disse: vá, feche a porta e ore a quem? A seu pai. Muitas pessoas têm essa dificuldade, porque tiveram problemas com paternidade. E por ter problema com paternidade, às vezes não sabe como se dirigir ao pai. Tem uma resistência. Alex, eu gosto de pedir mais as coisas ao Espírito Santo. Mas ao pai eu tenho dificuldade. Não, o pai não tem problema com isso. Ele não vai ficar com inveja porque você pediu ao Espírito Santo. Mas entenda que Jesus está te ensinando algo para te trazer cura, restauração e para você entender mais ou menos como é que a dinâmica espiritual funciona. Ele diz, ora a teu pai. Quando estava ensinando também aí, mais adiante, os discípulos a orar, ele diz assim, e quando orardes, vocês dirão assim, Pai nosso que está nos céus. Então, às vezes, a pessoa tem uma resistência, porque até a própria palavra pai já soa para ela de forma desgastada, dolorida. Só que o que acontece? Em Cristo, gente, nós temos a possibilidade de sermos curados dessas feridas de paternidade. O Senhor nos restaura na relação com esse Pai perfeito, amoroso. O teu pai que talvez falhou contigo, que talvez você tenha todas as travas, que você tenha as suas dificuldades, você precisa liberar do teu coração perdão. Você precisa liberar da tua vida perdão. Enquanto você não libera perdão, tua vida vai ficar limitada em alguns sentidos, porque você não conseguiu perdoar um pai que, de repente, ou uma mãe, né? Mas aqui agora falando mais especificamente do pai. Como essas questões de paternidade são tão radicais na nossa vida. Não sei se Deus está falando com alguém aqui hoje, aí, nesse sentido específico, mas você precisa se restaurar. E uma das maneiras de você se restaurar é você ir a Deus, o teu Pai. A Deus, o teu Pai amoroso, fiel, que guarda você. Amém, gente? Olha o que diz esse texto do Salmo 46, 10. Vamos juntos?
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ou seja, quando eu chego na minha oração, quando eu chego no tempo de oração ali, eu posso chegar agoniado, esbaforido, mas eu preciso buscar esse lugar que vem adiante ali, que é um lugar de quietude. Não estejam ansiosos por coisa alguma, mas antes, pela oração, súplicas, ações de graças, façam conhecidas essas petições diante do Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então você pode entrar agoniado, mas a oração tem que permanecer até que você seja restaurado na tua paz. O lugar secreto de oração é o lugar de você se reequilibrar, de você realinhar. Às vezes a vida choca a gente, as circunstâncias, as realidades. Às vezes a gente tem embates terríveis na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova todos os dias. E a forma como ele se renova não é por causa da passagem do dia simplesmente, mas porque podemos chegar nesse lugar secreto onde vamos encontrar restauração. Aleluia. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes pode ser durante o seu transporte, no ônibus, pode ser durante o teu período de dirigir, pode ser numa pia de cozinha lavando louça, pode ser durante um período que você separa de manhã ou à noite, para aquietar o teu coração. Quantas vezes temos negligenciado isso e só colocando mais informação, ou assistindo alguma coisa, ou nas redes sociais, e às vezes a gente fica roubado no nosso espírito e na nossa alma de ter mais comunhão com Deus, e por isso a gente fica ansioso, por isso a gente fica tão intolerante, por isso a gente fica tão carnal, por isso a gente fica sem direcionamento. Quantos estão entendendo que oração é relacionamento, não é um monólogo, tem que ser investido, e que tem que chegar um momento que você também precisa aquietar para ouvir a voz do Senhor. O que mais? O lugar secreto é lugar de intimidade com Deus. Fica até engraçado, né, esse texto, quando Jesus começa a falar sobre isso, quando ele fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Esse recompensará, aí quando você vai nos originais, é como se ele fala assim: e ele se disponibilizará para esta intimidade contigo. Veja que ele usa o espaço do quarto, que é um espaço provocativo no sentido da gente pensar na questão da intimidade. Quem entra no nosso quarto, a não ser quem tem intimidade conosco, é ou não é? Nosso quarto é aquele lugar da casa, sala é sala, varanda é varanda, até cozinha é cozinha. Mas nosso quarto é aquele lugar o quê? Íntimo. Reservado para as pessoas que são íntimas. Então, quando Jesus está falando isso, ele está falando assim: olha, é esse lugar de intimidade que a gente precisa reservar para Deus e que Deus quer ter com você. Ele vai te recompensar, ou seja, Ele também deseja estar nesse lugar secreto contigo. Amém ou não, gente? Então é muito importante isso. Claro que depois do filme... Lembra o nome para mim, gente? O nome do filme é esse? Quarto de Guerra, né? Rapaz, depois do filme Quarto de Guerra, muitas pessoas pegaram um cantinho na sua casa e transformaram literalmente num quarto de guerra. Montou aquela estrutura. Eu acho legal, se você pode ter isso, tem espaço na tua casa. Massa. Mas deixa eu te dizer, cuidado para você não ficar preso àquele espaço geográfico idolatricamente. Porque o ser humano ele tem esse problema. O povo de Israel, Deus mandou fazer uma serpente de bronze para um momento específico. Para o povo, quando era picado pela serpente, olhar para a serpente de bronze e ficar curado. E aquela serpente de bronze era um sinal que apresentava Cristo, o que Cristo ia fazer na cruz do Calvário. Depois Deus disse que não precisava mais. O povo pegou a serpente de bronze e fez, sabe o quê? Guardou e depois continuou idolatrando a serpente de bronze. Tem muita gente que é assim.
Aí a pessoa está em algum lugar, ela começa a ficar desesperada porque ela está longe do quarto de guerra. Aí eu tenho que voltar lá ligeiro para o meu quarto de guerra, porque é lá que a criptonita não me afeta. Não é isso. Não é, a gente tem que tomar cuidado com isso. Com esses patuás. É bom ter um espaço separado para você orar, se você pode. É bom, gente. Mas não mistifica, não idolatra aquela coisa. Porque, na verdade, esse lugar não é um lugar físico, mas é uma ambiência interior de intimidade. Você pode estar aqui no meio de um monte de gente e entrar nesse lugar secreto. Quantos entendem o que eu estou falando? Você pode. Porque é você na tua alma, nos teus pensamentos, indo lá. E ele está disponível em qualquer lugar onde você estiver. É quando você... Sabe quando você começa a se desconectar de tudo que está aqui e que pode acontecer qualquer coisa, alguém pode passar, pode falar com você, parece que ninguém falou nada, que você não está nem ouvindo, porque você está ali, ó. Você já foi com o teu pensamento. Tem muita gente que fica assim aqui no culto, não está aqui no culto, vai para outro lugar e tal. Mas eu estou falando no sentido de que você pode, em qualquer lugar, buscar esse lugar secreto. Abra, por favor, em Êxodo, capítulo 33. Êxodo está onde? Início, meio ou fim da Bíblia, gente? Ele é o quê? O segundo livro da Bíblia. Ele está dentro de um conjunto de 5 livros que chama-se o quê? Muito bem, irmãos. Vocês são espertos. O Pentateuco, que provavelmente, a maioria disso, foi escrito por quem? Moisés. Muito bem, pessoal. Muito bem. Êxodo 33. Por falar em Moisés, nós vamos ler do 7 ao 11. Abriram aí? Olha só. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de quê? Encontro com quem, gente? Com Deus. E era fora do acampamento. Por quê? Porque dentro do acampamento, meu irmão, meu Deus, o homem não tinha paz não, velho. Ou seja, esse movimento de procurar um lugar de intimidade. Vamos lá, olha só. Quem quisesse consultar o Senhor ia para onde? Na tenda, e a tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé na entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Veja só. É tanta coisa. Se eu entrar aqui nesse texto para destrinchar, irmãos, vai ser outra mensagem. Então, deixa eu seguir em frente. Mas só falando aqui. Vocês perceberam a busca de Moisés, a entrega dele, como isso influenciava também todo o povo? Como nós, ao buscarmos ao Senhor, vamos influenciar também todos que estão em nossa volta? Como você, homem, pai, líder de uma família, precisa ter o seu tempo e o seu lugar secreto, porque isso vai impactar toda a tua casa, toda a tua família. Nós precisamos desenvolver isso. Às vezes, a gente deixa a espiritualidade da casa nas costas, muitas vezes, de quem? Da mulher. E isso não é uma coisa correta, biblicamente. A mulher, ela tem o seu papel também, mas o homem precisa assumir o seu protagonismo
no que diz respeito à busca e o direcionamento espiritual da sua casa. Amém, homens? Amém. Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Não, ainda tem gente com a boca fechada. Homens, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, entender o seu papel. Que beleza. Pô, eu tenho uma mulher que ora, minha mulher é mulher de oração. Lindo, e você não é não? Entendeu? Você não é não? Precisa ser. Então, veja, Moisés ia fazer isso. Agora, não sei se vocês pegaram o detalhe no final. Quando Moisés saía, quem ficava? Quem foi que substituiu Moisés quando Moisés morreu? Josué. Você vê como é que se prepara alguém, como é que alguém está preparado para poder seguir a sequência do que Deus tem. É estando na presença de Deus, é buscando intimidade com Deus. Amém, gente? Então, independente do lugar físico, se você pode prover um lugar físico, por exemplo, posso ir no monte orar, massa, é um lugar diferente, é um lugar isolado. Eu tenho um cantinho lá em casa que eu vou, tem gente que se tranca no banheiro, um quartinho no fundo, ou um cantinho no fundo do quintal, não importa. Mas o que importa é que você vá a Deus e procure essa ambiência sem interrupções, sem distrações. Quantos estão entendendo isso? E ali o teu coração vá a Deus, porque é nesse lugar que Ele vai tratar o teu íntimo. Ele vai transformar o que precisa ser transformado. Vai mudar o teu caráter, vai te dar direções. Vamos ver algumas consequências daqui a pouco. Terceiro, o Espírito Santo nos ensina a orar. Isso é verdade. Olha o que diz em Romanos 8, 26. Vamos juntos? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A música de Armando Filho, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Linda. De então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo. Quantos creem? Ele se move em nós. Aleluia, aleluia. Às vezes falta a palavra, gente. Às vezes falta o jeito correto. Às vezes a gente está com as prioridades, as emoções, tudo bagunçado. Mas vá a Ele. Deixa que o Espírito vai organizar isso e levar para Deus. Lembra da outra música de Fernanda Brum? Espírito Santo. Quem sabe canta? Ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Depois aí mais na frente, o 28 em diante, vai dizer assim, ó. Todas as coisas cooperam para o bem. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou. E Ele sabe mesmo, meu coração ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, exalte ao Senhor. Esse é o papel do Espírito Santo. Glória a Deus.
Aleluia. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Então, meu irmão, você pode ficar tranquilo, porque tem gente que pensa assim, ó, rapaz, a oração de fulano é tão linda. Fulano sabe usar as palavras, né? Ô, irmãos, a prática da oração vai fazendo você ir melhorando, né? Sabendo conversar com Deus e tal. Mas não vai nessa. Não se trata simplesmente de palavras ou de palavras corretas. Se trata de um coração inclinado, quebrantado, voltado para Deus. Amém ou não, gente? Glória a Deus. O que mais? Vamos ler aqui. 1 Coríntios, esse texto aqui é importante, porque eu quero... Porque assim, nessa de orar, você tem todas as dimensões de oração no Espírito, inclusive o que vai dizer Coríntios 14, de 1 a 19. A gente vai ler um texto um pouco mais longo, mas é importante a gente ler. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 14. A igreja de Corinto, gente, era uma igreja muito abençoada e muito fluente no espírito, nos dons espirituais, nas coisas, no culto. Eles eram, sabe, estavam sendo muito efusivos em tudo. E existe uma carta de Paulo, que é essa carta aos Coríntios, tem essa primeira e a segunda, onde tem algumas instruções a respeito de dons espirituais. E a respeito também até do uso do dom de línguas. Vamos lá. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 14, abriram? Vamos ler do 1 ao 19. Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala o quê? Mistérios. Então, a pessoa que fala em línguas, que ora em línguas, se ela não tem o dom de interpretar as línguas, ela está falando ali, ela se edifica espiritualmente, mas a mente dela não tem fruto. É porque ela está falando em mistérios. É uma linguagem apenas espiritual, que não passa na dimensão da alma e entendimento. Traz restauração, traz, mas não através do que você entendeu. Se você tiver, além das línguas, interpretação das línguas, que inclusive esse texto vai instruir que quem ora em línguas também peça o dom de interpretar, não somente para si, mas principalmente se puder edificar o corpo, isso é bom. Né? A pessoa que está ali orando em línguas, ela está orando em espírito, mas o entendimento dela fica infrutífero nesse momento. Alex, mesmo assim é bom? Sim, é bom. Vamos seguir em frente. 3, não é isso? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, por exemplo, por isso que não é aconselhável, quando se está falando em línguas, a não ser que haja intérprete, que a pessoa procure muito protagonismo no culto público. Se a pessoa fala em línguas e não interpreta, ela pode falar em línguas desde que não atrapalhe o quê? A ordem do culto, inclusive a profecia que está sendo ministrada, às vezes, que é através também da pregação da palavra. Porque quem prega a palavra, ou profetiza, está edificando a todos. Quem está orando em línguas ali, Alex, mas se eu falar em línguas, como é que o outro vai saber? Se eu não falar em voz alta, não tem problema. Desde que não atrapalhe o culto, você pode falar numa tonalidade para que quem outro irmão possa ouvir, de repente receba o quê? A interpretação daquelas línguas que estão sendo ditas. Se eu não me engano, isso só aconteceu uma vez aqui na igreja. Uma vez em toda essa nossa
história de realmente alguém falar em línguas e uma outra pessoa interpretar. Eu digo para vocês, não é uma coisa comum de se ver. Vocês acham que é comum de se ver? Alguém aqui tem costume de ver isso acontecendo? Não é uma coisa comum, mas é uma coisa que está disponível e possível. Então, a gente entende que seja possível. No entanto, o conselho do apóstolo Paulo vai em outro sentido, e é isso que a gente precisa guardar. Vamos em frente? Olha o que ele diz, versículo 5. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Ou seja, se ele gostaria, é porque nem todos o quê? Falam. Então, na igreja, principalmente com o movimento neopentecostal, pentecostal, existe uma exigência de que se a pessoa é crente ou é batizada no Espírito Santo, ela obrigatoriamente tem que falar em línguas. Aqui no Aprisco, nós não ensinamos isso. Nós acreditamos na atualidade de todos os dons, inclusive falar em línguas, mas não acreditamos, como algumas linhas pentecostais, de que a única evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, mas qualquer um dos dons espirituais. Qualquer um. Vamos lá, olha só. Quem profetiza, olha o que o apóstolo Paulo disse, é maior do que quem fala em línguas. O que é que ele está dizendo? Existe uma ordem. Tem alguma coisa que é mais importante do que outra. Mas no meio cristão, às vezes, parece que é dado mais valor a quem fala em línguas do que quem profetiza. Às vezes o mover das línguas é mais aplaudido do que uma ministração da palavra. Você está entendendo? Do que uma profecia sendo ministrada e liberada. Aí eu pergunto, é bíblico? Não, está aqui. Olha só, vamos lá. A não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que eu serei útil? A não ser que eles levem alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem o quê? Distintos. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem as palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem os dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Porque existe o desejo, a gente quer mais do Espírito Santo, quer fluir nos dons, mas a gente precisa querer mais os que trazem edificação para a igreja e não daqueles que são edificação somente o quê? Particular. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa o quê? Interpretar. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Você está entendendo a diferença entre alma e espírito? Alma é mente. É entendimento. Meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém na sua ação de graças, visto que não sabe que você está dizendo? A pessoa está aqui orando, adorando, e daqui a pouco ela solta uma rajada de línguas, né? Aí fala assim, fala a língua estranha, e depois fala assim, amém, meus irmãos? Como a pessoa vai dizer amém se ela não entendeu o que você disse antes? Você está entendendo como é que é? Então, tudo isso a palavra nos instrui claramente, irmão. Claramente. Olha só.
Pode ser que você não esteja dando graças, ou pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Olha o que o apóstolo Paulo diz: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma outra língua. Olha só que interessante. Então, quando você está orando, adorando, quando você está buscando ao Senhor, quando você está ali orando no seu lugar secreto, você pode fluir em oração, no teu entendimento, e você pode ir nessa dimensão de oração em línguas, oração no Espírito, no sentido de tua mente ali para o processo e você continua em Espírito orando. Alex, isso é feito como? Quando o Espírito Santo vem e assume esse momento de oração. E você fala em línguas espirituais, que não são suas mesmas, mas são do Espírito. Anderson. Graças a paz, igreja. Lembrei agora, né? Deus me incomodou, lembrou. Há muito tempo atrás, encontrei um outro irmão de uma outra igreja e um relato, segundo ele, verídico, que estava num culto e subiu um irmão no púlpito e começou a falar em línguas, aquela coisa. E Deus começou a incomodar um outro irmão para repreender. Sim. E aquela coisa, o irmão ficou incomodado, até a hora que praticamente o Espírito Santo deu um tapa no irmão, né? Falou, fala. Aí disse que ele levantou no meio do culto e falou, está repreendido em nome de Jesus. E depois, né, acho que teve uma outra pessoa que interpretou, e, na verdade, não era o irmão que estava falando, não era o Espírito Santo que estava falando. Era um demônio que estava amaldiçoando a igreja. Então, o Espírito Santo, as pessoas estavam ali, algumas pessoas não estavam interpretando, estavam até dando glória a Deus, tal, mas teve o Espírito incomodou um irmão para poder repreender toda aquela palavra ali. Aí eu lembrei, você falando, Deus me veio à memória dessa situação. Totalmente possível de que isso aconteça, irmãos. Porque todos os dons espirituais, presta atenção no que eu vou lhe dizer, todos os dons espirituais são passíveis de imitação maligna. É por isso que a gente não deve ficar hiperimpressionado com essas coisas, porque quando você se impressiona demais, você baixa a sua guarda. O discernimento que você precisa manter para poder julgar as coisas. Então, está acontecendo, é uma movimentação espiritual, mas a gente precisa se manter também no entendimento. Olha o que o Paulo diz, faça as coisas no espírito, mas também no entendimento. A gente não tem que abrir mão ou acatar qualquer coisa porque aparentou espiritual ali naquele momento. Não. Pode ser uma simulação, inclusive maligna. Inclusive, essa coisa de tomar relevância, protagonismo e não ter quem interprete, isso é ruim. E tem outra coisa. E ainda tem pessoas que elas mesmas, não é o Espírito que está falando, elas aprenderam a falar uma língua, e ela fala, e depois ela mesma é que está dando o recado conforme o coração dela, não tem nada a ver com Deus. Ainda tem isso. É por isso que a igreja precisa ser muito cuidadosa, como o apóstolo Paulo diz. O que é que vocês devem buscar com mais ênfase? Aquilo que for para a edificação da igreja. Amém, pessoal? Mas vamos lá. Edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito Santo. Quando você ora, meu irmão, dedica tempo ali, busca o Espírito Santo, ora em espírito, ora também no teu entendimento. O que é que você vai fazer? Você vai superar um monte de ansiedade e preocupação que vem. Quando os tempos difíceis estiverem aí, você vai ser fortalecido na tua fé, você vai ter mais intimidade com Deus, vai ter mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus na tua vida. Eu separei aqui como você pode desenvolver melhor essa oração no Espírito? Primeiro, quando você orar, peça ao Espírito Santo que te conduza na prática, na oração. Amém, pessoal? Peça a Ele. Olha, esse texto de Lucas que eu coloquei ali, é aquele texto que diz assim, ora, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça ao Espírito Santo para te conduzir. Primeiro, comece o quê? Louvando
adorando a Deus com um coração sincero. Esses dias eu estava refletindo, gente, sobre a importância da gratidão, irmãos. Sobre como gratidão abre um portal para esse lugar secreto com Deus. Quando a gente está com um coração muito murmurante, muito ácido, a gente às vezes não consegue desfrutar da presença de Deus. E esse coração murmurante é resultado de um olhar ingrato. Porque eu pergunto aqui, só quem tem motivos para agradecer a Deus, levanta a mão assim, ó, e dá graças, e diz aí, graças a Deus. Olha para isso. Todos. Agora sim, todos nós também temos nossos problemas, nossas lutas, temos. Agora, a gente vai deixar o quê tomar o lugar principal? É a reclamação pelo que ainda não conseguimos, vivemos ou alcançamos, ou a gratidão por tudo quanto Ele tem feito e é nas nossas vidas? Diz para mim, diga, eu preciso ser grato. Você pode dizer graças ao Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. É preciso ter um coração sincero, reconhecer. Outra coisa, permita que sua mente descanse e deixe o Espírito Santo fluir. Isso é um exercício que você precisa fazer, porque você fala, não é isso? A gente está orando, fala. Só que tem que chegar um momento na oração que você tem que deixar em ponto morto de conversa. Não é que você não conversa nada, é que você tem que parar. Para de construir um pensamento acelerado em cima da tua oração. Descansa um pouco ali na oração, ó, e deixa ver o Espírito Santo agora, o sopro vir e te levar. Te mover na tua oração. Às vezes ele vai trazer intercessões, orações, adoração. Às vezes ele vai trazer essa paz que excede o entendimento sobre a tua vida. Na hora que você estiver ali, ó, conversa, depois dá uma parada e diz, estou disponível para ti, Senhor. Ministra ao meu coração, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir tua voz. E fica quieto. E espera Ele falar contigo. E vai aprendendo a discernir essa voz do Senhor dentro do teu coração, dentro do teu espírito, da tua alma. Coloquei aqui, não é necessariamente orar em línguas, porém, não tenha medo de emitir sons que não fazem sentido lógico. Lembre-se que é o seu espírito falando com Deus. Eu estou falando isso porque a pessoa às vezes tem resistência. Está ali, aí começa a emitir um ruído estranho, a pessoa fala, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, isso aqui é coisa... Para! Não permite um fluir. Às vezes você está aqui, ó, você está cantando algo, aí daqui a pouco você já não está mais cantando aquele algo. Você está somente solfejando. Daqui a pouco vem algumas sílabas estranhas ao meio do seu processo. Permita, porque não é necessariamente o teu entendimento. Às vezes é um carregado espírito dentro do teu processo de oração. E você tem que trafegar nisso com tranquilidade, meu irmão. Nem se obrigando, porque tem gente que vai para a internet e vê alguém que está falando línguas para copiar as sílabas. Peraí, fulano falou laratatacatatá. Então é laratatacatatá. Não. Vai e galgue isso com o Senhor. Vai e galgue isso com Deus. Veja, irmãos, aqui nós estamos entre adultos, claro, tem a transmissão da internet também, né? Mas vamos lá. Mas quando um marido e uma esposa estão no seu momento íntimo, você vai ver que chega num ponto onde não tem mais diálogo. São ruídos. Durma com essa zoada agora. Pratique regularmente em seu devocional. É fácil, 13 segundos e faço cortar na transmissão, na live. Depois eu vejo isso. Pratique regularmente o seu devocional, buscando o crescimento espiritual. Eu estou falando porque tem muita gente que não entende o que Deus deixou para que a gente pudesse entender as coisas. Deus deixou tudo certo para a gente não ter dúvidas, irmãos. Tudo. É porque a gente tem uma dificuldade de entender os processos de Deus. A gente tem dificuldade. O que mais? A oração também ela é um estilo de vida. Não é simplesmente um momento. É uma outra coisa que eu queria falar sobre orar em espírito. Buscamos
Ela acontece quando buscamos a orientação de Deus ao tomar as nossas decisões. O que é isso? Você orou de manhã, ótimo. Você foi para o seu lugar secreto, você teve um momento mais dedicado exclusivamente. Significa que você vai levantar dali, vai para o seu dia e Deus ficou lá? Não. Você pegou, vai entrar no seu carro, vai pegar o transporte para poder ir para o seu trabalho. Senhor, eu vou entrar agora nesse transporte. Se o Senhor tiver alguma pessoa que o Senhor deseja que eu ministre, me mostra ali, Pai, na hora que eu entrar no meu transporte. Senhor, eu estou pensando em ir por esse caminho. Mas eu pensei também, o Senhor poderia ser por esse outro caminho. Vá dialogando com Deus cada mínima decisão. A gente pode trazer Deus, gente, para o nosso dia a dia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? A gente tem que exercitar isso na tomada de decisão. Agradecer a Deus por pequenas e grandes bênçãos. Tem vários momentos no nosso dia que a gente pode, naquela hora, dizer assim, ô Senhor, obrigado. Ô Senhor, obrigado. Mas a gente prefere, o cara deu uma fechada em você no trânsito, aí você não conseguiu te acertar, aí você baixa o vidro, vai fazer igual aquele Peixoto, aquele comediante, aí aparece aquele Jesusinho do lado assim, ó. Deus te abençoe, varão. Obrigado pela fechada que você me deu. Vai em paz. Já estava a ponto de soltar um palavrão, né? Mas às vezes, quantas vezes a gente pode dizer assim, aconteceu isso, Deus me deu livramento, eu vou dar o quê? Graças a Deus. Eu vou agradecer não só por grandes coisas, mas por cada pequena coisa. Cada pequena coisa. Você chegou aqui, dá graças a Deus. Agradece a Deus por tudo que Ele tem feito, em nome de Jesus. Tayani, cadê Tayani? Está fazendo aniversário hoje. É hoje, né? É hoje que ela está fazendo aniversário, Murilo? Tayani está fazendo aniversário. Dá graças a Deus. Graças a Deus. Reconhecemos a sua presença ao longo do dia. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ele não está aqui preso nessa casa. Tem gente que cultiva a espiritualidade assim, ó. Deixa eu ir lá na igreja hoje ver Deus, porque domingo é dia de ver Deus. Então vou lá ver Deus. Aí vou para casa, Deus ficou lá, ó Deus. Pô, Deus está lá, vai ficar a semana toda lá. Pô, só vai encontrar comigo domingo que vem. Pô, Deus, não sei como é que você vive assim. Não, gente, Ele está conosco. Ele habita em nós através do seu Espírito. Amém ou não? Aleluia. Então a oração ela precisa se tornar esse hábito sincero que vai fazer com que a nossa fé aumente, se fortaleça, que você comece a ampliar mais a tua visão espiritual sobre as coisas. Tem coisa que a gente só olha de forma carnal. Quando a gente cultiva a oração, a gente começa a olhar para as mesmas coisas de forma mais espiritual. E aí, quando você olha de forma mais espiritual, a tua reação vai ser também o quê? Mais espiritual. Se você olha de forma carnal, a sua reação vai ser o quê? Carnal. Se você olha de forma mais espiritual, a sua reação vai ser espiritual. Aquela pessoa que você olha e fala, eu tenho um ódio carnal. Se você tiver espiritual, você vai falar assim, eu tenho que amar fulano, eu tenho que amar não sei quem, eu preciso amar porque Cristo quer que eu ame, e eu sei que eu preciso amar. Você está sendo espiritual. Não está deixando a tua carnalidade te dominar. Amém, pessoal? Outra coisa, quando nós cultivamos isso o tempo todo, nós intercedemos por outras pessoas, demonstrando amor através da oração. Por exemplo, quando eu estou aqui pregando, irmãos, é impressionante. Porque enquanto eu estou falando e estou vendo o rostinho de cada um de vocês, eu vou fazendo intercessões. Vou pedindo a Deus que fale aos corações. Vou levando, às vezes, o nome de um, de outro aqui, ó, em espírito, enquanto eu estou falando. Por quê? Porque como pastor, uns mais, outros menos, a gente conhece um pouco das dinâmicas. E quando a gente vê você aqui, vê você buscando a presença de Deus, vê você querendo Deus, a gente quer que você alcance coisas. Então a gente vai pedindo, Senhor, fala com fulano, fala com fulana, fala ao coração. Senhor, mexe nisso, mexe naquilo. Direciona, Pai. Quantos entendem isso? E a gente pode fazer isso, irmãos, também. Não é só o pastor, não. Uns pelos outros. Em nome de Jesus. Então não se trata de ter fórmula mágica, nem nada disso, mas uma conexão, um Wi-Fi espiritual que se mantém conectado
com Deus, com os céus, em nome de Jesus. Como é que funciona a oração, gente? Qual é a economia da oração? Lê aí comigo. Nós oramos a quem? Ao Pai, em nome do? Por meio do? Vocês entenderam isso? Não é para você ficar encrencado. Isso aqui é somente para você entender o que é que a Bíblia instrui. Se você fala ao filho, Alex, eu oro assim, eu falo, Jesus Cristo, não sei o que, tal. Não tem problema, não. Porque os três também são o quê? Um. Cada um deles é um, mas os três também são um. É o mistério da Trindade. É o mistério. Meu Deus, eu fiquei em crise agora, acho que eu deixei o Pai essa semana só, porque eu só falei com o Filho e com o Espírito. Eu vou ter que, meu Deus, essa semana eu vou dar uma atenção mais ao Pai. Você pode entrar nessa crise. Na verdade, quando você está orando, você está falando com Deus. Todos. Só que é importante você ter dentro de você uma instrução bíblica de como a coisa funciona. Jesus disse, quando você for orar, você vai dizer, Pai Nosso. Então a gente se dirige ao Pai. E se dirige, e ele disse assim, tudo que vocês pedirem. Olha lá, João 14, 13 e 14, vamos ler juntos? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí, deixa eu só fazer um parêntese, porque muita gente não sabe o que é em meu nome. Tem gente que pensa que é assim, eu quero sorvete de baunilha em nome de Jesus. Aí o Senhor fala assim, mas você está gordo. Gente, entenda uma coisa. Não é você pegar qualquer desejo seu e colocar no final, em nome de Jesus, e é como se fosse um carimbo, pá! E aí Deus vai fazer, tome. Tá com a chancela do filho, então toma aí, tudo que tu quiser. Não é isso não, gente. Essa é uma outra teologia. É uma filosofia David Leonardense. Não, essa deixa. O que acontece, gente? Por que eu estou falando isso? Porque pedir em nome de Jesus é pedir conforme os interesses de Jesus. Entenderam ou não? Não é usar em nome de Jesus isso, eu vou matar fulano em nome de Jesus. Ali quando eu pegar, em nome de Jesus, tu vai ver o que eu vou fazer. O que é isso, pessoal? Que mandinga doida é essa? Isso é uma maluquice. Mas a pessoa pensa que ela pode pegar qualquer coisa, bota o barato do nome de Jesus no final e está tudo resolvido. Tudo posso. Irmãos, não é isso não. Quando Jesus está falando aqui, é que quando você está em intimidade com Ele, o coração dele vai passar a ter lugar dentro de você. E quando você pedir as coisas, você vai pedir conforme os interesses dele. Entenderam isso ou não? O que é em nome de Jesus? Sim ou não? Olha só. Romanos 8 a gente já leu o 26, né? Mas vamos ler agora com o 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos, e aquele que sonda os corações, ou seja, o Espírito Santo, e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, quando você ora, você coloca tudo para fora, aí o Espírito Santo faz assim, Pai, ele orou isso aqui tudo, mas na verdade, é isso aqui, O que ele realmente precisa é isso, o que realmente ela precisa é isso. Ele vai lá e sonda realmente qual é a nossa necessidade. Não o que a gente está pedindo, mas o que a gente realmente precisa da parte de Deus. Estão entendendo ou não? Então a gente ora ao Pai em nome do Filho, porque nós não teríamos acesso ao Pai a não ser pelo Filho. Não existe mediador entre Deus e o homem a não ser quem? Jesus Cristo, o homem. Então Jesus é esse mediador. E a gente ora por meio de quem? Do Espírito, porque o Pai é
espírito. O Pai é espírito. Então, quando eu oro, a minha mente comunica com o meu espírito, que comunica com o Espírito de Deus, que comunica com Deus Pai. Entendeu como é que funciona? Ó, eu, com a minha mente, a alma, me elevo espiritualmente, aí a minha mente alinha com o meu espírito, que alinha com o Espírito de Deus que habita em mim e que fala a Deus Pai, porque eles são um. É assim que funciona o processo. E aí o que é que acontece no retorno? No retorno, Deus, Pai, Filho, por meio do Espírito, ministra ao meu espírito, que ministra a minha alma, que vai fazer com que decisões que eu tomo, coisas que eu vou resolver, decidir, alinhar, fazer, possam ser absorvidos pelo meu corpo. Então, eu me movo com o meu corpo no final. Amém, pessoal? Quantos entendem isso aí, gente? Deus é o quê? Vamos ler juntos? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito é o quê? É uma conexão com Deus além das aparências. Você tem que examinar o teu interior, examinar o teu coração. Por quê? Porque às vezes você vai falar uma coisa, apresentar uma coisa de fora, que quem está vendo está achando que você está sendo espiritual, e por dentro não está sendo nada. Então a gente precisa examinar os nossos corações. Segundo, adorar em espírito também é deixar o espírito agir enquanto nós estamos adorando, abrir o coração para que o espírito haja. Olha o que diz Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo honra-me com o quê? Com os lábios, ou seja, de forma o quê? Esteri, mas o seu coração está longe de mim. Então o Senhor está observando como é que está o nosso coração. Você está dando amém aí? Como é que está no teu interior? Alex, 20 para meio-dia. Meu interior só brada horário. Passou de 11h30, meu interior, ele não fala mais de Bíblia, ele não fala mais nada, ele só fala frango assado, meio-dia. Adorar em verdade é o quê? Adoração baseada na revelação de Deus. O que é adorar em verdade? Jesus conversando com essa mulher de João capítulo 4, ele vai dizer assim, olha, nós judeus adoramos o que nós conhecemos e vocês adoram o que não conhecem. Tem muita gente, se você perguntar se a pessoa ama a Deus, se ela adora a Deus, se Deus está acima de tudo, ela vai dizer, sabe o quê? Claro que está. Deus é tudo para mim. Mas só que ela está falando como alguém que não conhece. Não conhece. Por isso que você vai ver ela dizer isso, mas na vida dela você não vai ver o fruto que teria se realmente isso fosse verdade na vida dela. Porque ela está dizendo uma coisa que ela não conhece. Porque a Bíblia revela quem Deus é, como Ele quer ser adorado, o que é que Ele requer de nós. Então, adorar em verdade é adorar a Deus como Ele requer. Lembra, teve terça-feira aqui o culto, Alan trouxe uma palavra sobre a oferta e a pessoa. Sobre como Deus aceitou Abel e sua oferta e rejeitou Caim e sua oferta. Deus está na posição de dizer o que Ele quer. E a gente deveria fazer o quê? Pai, está bom o que eu estou te oferecendo? E se Deus disser, não, filho, não está bom, a gente dizer o quê? Então, pai, me diz o que é que eu preciso ajustar. Você está aqui nessa manhã, amém ou não? Você está apresentando a tua oferta ao Senhor? A tua vida, tudo? Deus pode dizer, filho, tua oferta está legal. Ou então dizer, filho, a tua oferta precisa de ajuste. A tua vida precisa de ajuste. Tem coisas que precisam ser consertadas aí. E você não tem que ficar chateado com isso, porque Ele é Deus. E Ele é quem pode fazer isso. E Ele não faz por mal. Não. Ele faz isso para o nosso bem. Porque a melhor oferta que a gente pode apresentar para Ele é um coração submisso, quebrantado. Nem que você tenha que voltar 10 vezes para consertar a tua oferta. É melhor viver assim, do que endurecer o teu coração e dizer, porque nada que eu faço para Deus agrada. Porque estou chateado com Deus. Não se chateie com Deus. Ele é teu Pai amado. E se Ele te pede alguma coisa, é porque Ele sabe que aquilo que Ele está te pedindo vai ser bênção para a tua própria vida. Amém ou não? Então, adorar a Deus em verdade é isso, é adorar baseado na revelação de Deus. E outra coisa,
é adorar também sabendo quem você é. A Bíblia, o Senhor Jesus fala uma parábola que 2 homens subiram para orar e adorar. E um deles batia no peito, um deles erguido, dizia assim: Senhor Deus e Pai, te dou graças porque eu não sou como a ralé, como todos esses demais homens. Eu sou melhor do que todos eles. Eu sou um cara fiel. Eu dou o dízimo de tudo. Até se eu compro uma caixa de bis, eu separo 1 bis. É quantos bis que vem agora na caixa de bis, gente? Não sei. Enfim, eu separo 10% do bis e te entrego no ofertório da igreja. Qualquer coisa que eu faça, eu te dou o dízimo. Eu sou fiel. Sabe o que é que está acontecendo com essa pessoa? O outro, Jesus aí fala do outro. O outro nem se aproximou muito, apenas se prostrava, batia, esmurrava seu peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. Aí Jesus pergunta: qual desses 2 você acha que realmente conectou? O primeiro ou o segundo? O segundo, porque o segundo tinha noção de quem ele era. E o primeiro estava com a noção perdida de quem era. Tem gente que vai a Deus achando que Deus está devendo alguma coisa para a pessoa, velho. Deus, eu vim aqui, na verdade, eu que sou Deus, o Senhor é meu servo. E deixa eu te dizer, Deus, que eu vou fazer isso agora. E eu vim aqui porque o Senhor tem que assinar embaixo. Ô, irmãos, Ele é Deus e nós somos os seus servos. Amém ou não? Amém, Pepeu? Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente, então, que se perde e não adora em verdade, ou porque não conhece quem Deus é, ou porque não sabe quem é. Então, adorar em verdade é ajustar essas coisas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, a Deus não desprezarás. Então, por fim, qual é o impacto da oração e da adoração na nossa vida cotidiana? A adoração e a oração transformam o nosso interior. Eu coloquei uma fotozinha ali que é desse texto aí, de Atos 15, 25 e 26. Cantavam hinos a Deus. De repente houve o quê? Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. O que a gente faz na nossa adoração e na nossa oração cria um abalo, não só no mundo espiritual, mas aqui nesse mundo também. Quantos creem, digam amém. Então a oração fortalece a nossa fé. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A adoração também muda a nossa perspectiva. Às vezes você está com uma perspectiva pessimista, derrotada sobre a vida. Às vezes você está tendo um problema de autoestima terrível, porque você não foi ainda a Deus para ouvir a voz de Deus, o que é que Ele tem a dizer a seu respeito. Quando você ouvir Deus falando: tu é meu filho amado, tu é minha filha amada, isso te levanta, isso te dá um punch, isso alimenta você, te fortalece. Amém ou não? Às vezes a gente fica esperando só daqui, as vozes daqui. Não, vai a Deus. Quando você ora e adora na intimidade, Deus fortalece você e muda a perspectiva, não só sobre você mesmo, mas também sobre as suas circunstâncias. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. O que mais? A oração e a adoração mudam também as circunstâncias. Deus responde a oração com milagres. Quantos creem nisso? Amém. Quantos aqui já oraram e Deus fez milagres na sua vida? Dá glória a Deus aí. Ele faz milagres. A adoração também abre portas no mundo espiritual. Quando a gente adora, ora, isso abre um portal, porque Deus habita no meio dos louvores. Você cria um portal espiritual. É como se você está aqui, a atmosfera muda, porque você abriu um portal através de adoração, através de oração. Nos fortalece também para enfrentar os desafios. Clame a mim e eu responderei, e direi a você
Coisas grandes e firmes ou grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Ou seja, a oração também nos dá direção. Coisas que a gente não conhece ainda, através da oração Deus nos dará a conhecer. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, são essas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Deus nos guia por meio da oração, e a adoração nos torna sensíveis à voz de Deus. A oração e a adoração também produz paz, mesmo em meio às lutas. Ou seja, a paz que Deus promete não tem a ver necessariamente com as circunstâncias. Diga, a paz de Deus excede o entendimento, excede as circunstâncias. Ou seja, é possível viver em paz mesmo no meio da luta. Quantos creem nisso? Olha o que é que Jesus diz, João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Não é nas circunstâncias. Em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, a oração nos ajuda a lançar a nossa ansiedade sobre quem? Sobre o Senhor. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A adoração nos lembra que Deus é quem está no controle. A gente estou aqui enfrentando a maior luta. Meu irmão, adore. Adore, estou no meio do meu caos. Adore, porque quando você adora, você está dizendo assim: eu vou voltar meu coração para Ele, Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de mim. Confia, entrega no Senhor e entrega ao Senhor o teu caminho e o mais Ele vai fazer. Ele continua soberano. Quando a gente adora, a gente vai encontrar paz e segurança. Algumas perguntas para a gente fechar. Lá dentro já terminou todo mundo? Já? Já chegou todo mundo? Chama para cá, para a gente encerrar juntos aqui. Perguntas para a gente refletir. Como é que você tem dedicado o tempo à oração e à adoração no seu dia a dia? Quais são as maiores distrações hoje que dificultam o seu momento de conexão com Deus? Alguém? Alguém? Alguém mais? Até os mais velhos? O que significa para você adorar a Deus em espírito e verdade? Hoje a gente deu falou um pouco sobre isso. Você já experimentou momentos em que a oração ou a adoração trouxeram paz em situações difíceis? Lembre aí como foi. Que passos práticos você pode dar para aprofundar sua vida de oração e adoração? São algumas perguntas para a gente refletir aí sobre como a gente precisa ter essa conexão, esse segredo de conectar, adorando e orando em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Não sei se o pessoal preparou alguma música específica. Preparou? Não sei por que está falhando direto. Tem uma música assim, ó. Quem conhece, ó? Em espírito, quem sabe? Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis,
Senhor, te entregamos nosso viver. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia! Foi que eu te honrei. Meu prazer é ti, meu prazer é estar. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te Rei dos reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Se meu prazer é te adorar, se eu nasci pra te adorar. Te adoro, Senhor. Marisa me falou. Pode, se quiser, pode fazer. Nós vamos ofertar ao Senhor agora, irmãos. Última música que a gente vai cantar. Não sei. Não é muito conhecida assim, né? É? Aqui não, né? Vamos lá. Enquanto a gente entrega as nossas ofertas ao Senhor, eu quero também chamar Taini, Murilo, família, pessoal, para a gente orar aqui pelo aniversário. No finalzinho da música vocês vêm. Também, eu não sei se Jennifer veio, Matheus. Jennifer está aí? Se ela puder vir para a gente orar por vocês, e o livro também. No finalzinho, vamos lá, vamos cantar. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
pensando que ninguém sabia essa música, pessoal. Quem já sabia essa música aí, pessoal? Gente, eu não sabia. Vamos orar? Vem, tá, pra cá.